Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Versículo 20 do capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vamos declarar agora a palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra. O Senhor é um Deus grandioso, Pai, e nós cremos, ó Pai querido, em Ti. Por isso queremos, ó Pai querido, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Santo Espírito, sermos guiados por Ti, Pai querido, e que possamos, ó Pai querido, junto com essa palavra, ó Pai querido, sermos cheios do Teu Espírito Santo e termos, ó Pai querido, em nossas mãos a palavra do Senhor, Pai querido, manejando bem a palavra da verdade. Pai, que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito Santo nos encha, e que as pessoas que ouvirem essa ministração, tanto aqui quanto em casa, possam ser transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, chegamos na igreja de Pérgamo, é a terceira igreja a quem Jesus disse para João que escrevesse as cartas. E a igreja de Pérgamo também é uma igreja da Ásia Menor. A igreja de Pérgamo estava ali num ambiente onde, assim como as outras três igrejas estavam, situadas, governadas pelo Império Romano. Essa cidade de Pérgamo, ela foi dada aos romanos pelo seu rei. No seu testamento ele disse: a partir de agora essa cidade pertence ao imperador de Roma. E nós conhecemos, sabemos que a Bíblia foi escrita em alguns rolos, em alguns pergaminhos, e o pergaminho se originou também na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, então, ela tinha ali como governador Roma. Ela foi a primeira cidade a construir um templo para o imperador. Ela construiu 3 templos em nome do imperador de Roma e tinha diversos outros templos de adoração. E nessa cidade é que Jesus diz que está estabelecido o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo, ela junto com Éfeso e Esmirna, elas disputavam entre si, para ver qual era a melhor cidade. Quem era a melhor cidade do governo de Roma, fora de Roma. E o Senhor Jesus ali escreve uma carta a uma igreja que estava sendo fiel, mas
em dado momento, ela começou a viver um ecumenismo religioso. Ela começou a se misturar com as outras religiões. Então diz assim o versículo 12: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus aqui está enviando uma carta à igreja de Pérgamo. Ele fala assim: olha, eu tenho. Quem está falando é quem tem a espada afiada. A espada no Império Romano era o símbolo de autoridade e de governo. E Jesus estava mandando a carta para a igreja dizendo: eu sou aquele que tem a autoridade e governo sobre as suas vidas. Jesus diz para nós que Ele é quem tem a autoridade e governo sobre as nossas vidas. Não podemos ter uma vida fora do controle do nosso amado. Às vezes nós nos deparamos em alguns momentos das nossas vidas que nós temos que decidir o que vamos fazer. E daí a gente fala assim: vou perguntar para Deus, o que Ele me responder, eu vou fazer. E daí a pessoa ora, busca a Deus, e não houve resposta, e não houve retorno, e ela começa ali a pensar: mas Deus também não respondeu, mas também não disse que não. Talvez eu possa fazer. Uma vez um jovem chamado Daniel, ele orou até que a resposta do Senhor viesse. Deus no controle das nossas vidas não é orar e começar a indagar: a resposta ainda não veio, eu acho que eu vou fazer, que Deus também não se opôs. Ter o Senhor como governador das nossas vidas é orar até que venha a resposta. Ter o Deus como Senhor das nossas vidas é reconhecer que as nossas vontades hoje estão fundamentadas nele. Porque a palavra do Senhor, Jesus vai dizer que eu e você temos que negar a nós mesmos e carregar as nossas próprias cruzes. As nossas próprias cruzes, né? No caso aí. E isso é uma vida que um cristão tem que se dedicar. Eu não estou aqui para pregar um legalismo religioso dizendo que nós temos que ser santos e não sermos santos. Eu estou aqui dizendo que Cristo Jesus, Ele nos tirou do mundo. Ele é o nosso governador, Ele é o Senhor de todas as coisas, e que eu e você temos que nos submeter à sua palavra, ao ponto de nos submetermos de tal forma em que as nossas vontades vão ser suprimidas por causa da vontade do Senhor Jesus. O desejo ainda que a nossa carne e nosso corpo diga: faça tal coisa que vai ser bom para você, e Cristo diz em sua palavra que não vai ser. Você vai dizer que submete a sua vida diante do Senhor, e que você vai dizer ainda: eu nego a mim mesmo, as minhas vontades, por causa do senhorio de Cristo. Não existe igreja do Senhor se ela não se submeter ao senhorio e o governo do Senhor. Você não pode ser amigo de Deus se você não se submeter à sua palavra e à sua vontade. Abraão foi chamado de amigo de Deus porque se submeteu à palavra de Deus. O Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. E talvez pudesse surgir na cabeça de Abraão: e se eu for para tal lugar, não vai ser melhor? Mas ele obedeceu à voz do Senhor. Quando ele teve uma briga ali, teve uma briga entre os seus servos e os servos do seu sobrinho, ele disse para Ló: escolhe o lugar para onde você vai, porque em qualquer lugar que eu for, dependendo da vontade do meu Senhor e reconhecendo Ele como o Senhor da minha vida, eu vou ser abençoado. Então eu vou seguir o caminho que o Senhor tem proposto para mim. Uma igreja do Senhor que tem a espada empunhada de 2 gumes é uma igreja que se submete à vontade do Senhor. A sua vida diante desse Deus, como está? Como está? A sua vontade prevalece ou a vontade de Deus?
A sua busca por Ele prevalece ou os afazeres deste mundo? O seu trabalho é mais importante? É Ele que rege a sua vida? Ou o que rege a sua vida é a governança de Deus, crendo que Ele é o Deus que te deu o trabalho? A sua vida financeira te governa ou o Deus que te dá a provisão? Quantas vezes Deus cuidou de mim? Quantas vezes Deus cuidou de você? E quantas vezes nós entendemos que devemos dedicar todo o nosso esforço para Ele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. O Senhor escreve a uma igreja que estava sendo dominada, foi a primeira igreja a primeira cidade da Ásia, falando assim, ó, nós nos entregamos a Roma, nós vamos ser governados por Roma. E ali nasceu uma igreja que estava dizendo, nós nos opomos a Roma e nós servimos ao Deus vivo. A Jesus Cristo Senhor, aquele que morreu e ressuscitou, o Cordeiro de Deus. Assim eram as igrejas que estão descritas no livro de Apocalipse. Foram 7 igrejas que nasceram em determinadas cidades, ali como nós vamos ler, e elas disseram, o nosso Senhor é Jesus, o Salvador. E por causa disso, nós vemos aqui que um homem chamado Antipas se tornou um Marte, né? A palavra Marte na Bíblia o Senhor diz assim, vós serão as minhas testemunhas. E a palavra Marte é testemunha. E ali Antipas, ele foi morto diante das pessoas da igreja de Pérgamo. E Jesus vai dizer assim, e vocês, mesmo vendo a morte do meu servo fiel, vocês continuaram fiéis. Você vai ver que a história da igreja do Senhor é feita de mártires e de homens que se levantaram contra a sociedade e contra aquilo que estava instalado no império, o governo que era da sua época. E se levantaram em nome do Senhor Jesus. E a igreja jamais recuou, a igreja sempre avançou. Esse homem, Antipas, que foi morto, né, diz aos historiadores que ele foi colocado dentro de um boi de bronze e foi ali colocar o fogo nesse boi de bronze. E ele morreu ali dentro, sufocado e queimado, por amor a Cristo. Porque foi um homem que disse, jamais vou declarar, César é o meu Senhor. E hoje, muitos, por muito pouco, já dizem que Jesus não é o seu Senhor. Como eu disse aqui, o Senhor Jesus diz, né, que alguns vão ter o dinheiro, né, mamon, como seu Deus. Tem pessoas que não conseguem ter o Jesus como seu Senhor, porque o dinheiro é o alvo dele. E essa igreja estava ali, firmada no Senhor, alicerçada no Senhor. Existiam ali pessoas fiéis. O Senhor ali diz, olha, vocês têm sido fiéis, mas contra vocês eu tenho algo. No entanto, você tem... Opa, calma aí que estou lendo Sardes. Vamos aqui, voltar para Pérgamo. Diz assim, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, conduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticam praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. No versículo anterior a esse vai dizer, olha, está situado aí em vocês o trono de Satanás, no meio da cidade de vocês. E esse trono, né, ele não era um trono físico, irmãos. Não construíram um trono e falaram assim, olha, aqui Satanás está sentado. Mas as vidas das pessoas daquela cidade era regida de tal forma pelas obras e as ciladas e artimanhas de Satanás, que essa igreja estava envolvida ali num cenário onde Satanás governava. Eles ali serviam diversos deuses ao imperador e serviam também ali a um deus chamado Esculápio, que ele é o símbolo da medicina hoje, né? Tem aquelas serpentes em volta ali.
E esse Deus era simbolizado por essas serpentes e a espada. E ali tinha uma grande escola de medicina e as pessoas diziam que eram curadas ali por esse Deus. E chamavam esse Deus de Salvador da vida deles. Aquela cidade, aquela igreja estava situada num lugar onde tudo dizia que o seu Salvador não era Jesus Cristo. E por isso o Senhor diz ali, vocês estão numa cidade aonde estabelece o trono de Satanás. E daí essa igreja que estava envolvida no meio dessa cidade começou a se contaminar, porque as perseguições começaram a vir sobre a igreja de Pérgamo, e eles começaram a se envolver, porque assim, se eles dissessem uma vez por ano que César era o Senhor da vida deles, eles podiam servir qualquer outro Deus durante o resto dos dias do ano. Se eles se envolvessem com aquilo que a política, os políticos da época, o governo daquela época diziam, eles podiam conviver como cristãos no meio da cidade de Pérgamo e não terem problema algum. Você vai ver ali que a igreja de Esmirna que eu li, eles eram ali pessoas que sofreram a duras penas porque perderam seus bens, perderam suas riquezas e seu recurso. Já a igreja de Pérgamo, você vai ver uma igreja que, para não perder os seus bens em algum momento, começou a se envolver com as obras do mundo, começou a se envolver a seguir os deuses pagãos, começou a se envolver a seguir os atos imorais. E o Senhor vai dizer assim, vocês estão como o povo, está como Balaque, que ouviu os conselhos de Balaão. E Balaão nós conhecemos na história, está no livro de Números. Balaão era um profeta que o rei de Balaque mandou buscar lá na sua terra e falou assim, nós estamos convidando você para vir e amaldiçoar a nação de Israel. E antes que os servos do rei de Balaque chegassem lá, o Senhor já tinha falado, você vai declarar apenas aquilo que eu mandar. Irmãos, Balaão, ele é lembrado várias vezes, ele foi o pior profeta que existiu. E uma coisa que é interessante, mesmo sendo o pior profeta, é que Balaão, ele nunca errou uma profecia. Todas as profecias em que ele declarou e todas as palavras foi o que o Senhor mandou ele dizer. E o Senhor Jesus diz em sua palavra que um dia se levantariam homens enganadores, falsos mestres e falsos profetas, que conduziria o povo a achar que aquilo era obra de Deus e coisas de Deus, e não seria. E daí às vezes nós julgamos as pessoas no meio do povo de Deus na igreja, falando assim, olha, mas ele profetizou e deu certo. Ele não errou, é profecia. E nós falamos assim, não, esse homem de Deus, tudo que vão dizer sobre ele, mesmo que ele está vivendo um sincretismo religioso, mesmo que ele está trazendo maldição e tirando o nome de Jesus como Salvador, ele não erra as profecias. Você vai conhecer um falso mestre, um falso profeta, não por causa da profecia em que ele liberar, mas você vai conhecer um falso mestre, um falso profeta, porque ele, para profetizar, ele recebe suborno. Ele busca saciar os seus próprios prazeres. Em nenhum momento os profetas de Deus buscaram saciar os seus próprios prazeres e suborno. Você pode ver Eliseu, quando Naamã chegou para ele, e ali ele deu uma ordem, vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e ele foi curado. Quando ele volta, olha, eu trouxe todas essas riquezas para você. E Eliseu não aceitou nenhuma. Um falso mestre, um falso profeta, ele se infiltra no meio da igreja para trazer enriquecimento para si mesmo. E começou ali na igreja de Pérgamo pessoas a se misturarem com as obras do mundo, a se misturar com os cultos pagãos e se envolver com a igreja de Pérgamo. Começou ali a se levantar falsos mestres que seguiam ali tanto o ensino de Balaão quanto dos nicolaítas. Você lembra que na igreja de
Éfeso, nós lemos sobre os nicolaítas e vai dizer assim, ó, e Deus fala assim, ó, vocês se opuseram aos nicolaítas. Eu tenho uma coisa que me agrada em vocês, é que vocês não ouviram aos nicolaítas, mas se opuseram, não tiveram prazer. Já a igreja de Pérgamo, ela se envolveu com as obras destes homens. E esses homens, como eu disse da outra vez, eles diziam que podia pecar deliberadamente, porque Jesus já tinha dado para eles a graça e o perdão. Livro de Gálatas, capítulo 5. Eles falavam que Jesus já tinha dado a liberdade para eles, para viver em liberdade. Mas não devemos confundir liberdade com libertinagem. Não devemos confundir liberdade com indecência, imoralidade. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Dentro da igreja de Pérgamo, alguns começaram para não perder os seus bens, para poder dizer que estavam cultuando ao Senhor, eles começaram a envolver ali o sincretismo religioso, começaram ali não ser tão diferente da igreja que nós temos hoje. Eles começaram assim, para não perder um público, para não perder pessoas, começaram a enganar, a se enganarem, e enganar as pessoas, dizendo que a liberdade que Cristo dava já era suficiente para que eles fizessem o que quisessem, porque Ele já tinha transbordado sobre as pessoas a sua graça. E hoje não é diferente. Quantas igrejas existem por aí que envolveram as coisas do mundo, o ecumenismo, né, as coisas das outras religiões? Quantas igrejas estão se vendendo a autoridades deste mundo, estão entregando seus púlpitos para que políticos falem nele, estão entregando seus púlpitos para que alguma marca venda os seus produtos, estão entregando seus púlpitos para que qualquer coisa seja o Senhor e não Jesus Cristo, nosso Salvador. Estão entregando símbolos, dizendo que esse símbolo tem poder de salvar e restaurar a sua casa. Estão vendendo cadeiras dentro dos salões para dizer assim, ó, essa cadeira que você está pagando todo mês, um dia o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, alguém vai se assentar nela. Estão vendendo a cura, lenços. Estão vendendo tijolos, vendendo toda sorte de maldições dentro de uma igreja, para que ela não seja atacada, para que ela não seja perseguida, ou para enriquecimento próprio. Então, cuidado como igreja nessa geração, não seja conquistados pelas coisas deste mundo, não sejam conquistados ou não temam dizer não porque o Senhor não permite. Por que você não faz, né? Antes assim a gente dizia para as nossas mães, nossos pais, por que eu não posso fazer se todo mundo faz? E ela dizia, você não é todo mundo. E agora por que você vai dizer para o mundo, porque você não faz? Porque Cristo é o seu Senhor. Porque Jesus é quem governa a sua vida. Quantas vezes nos deparamos em alguns momentos em conversas e as pessoas dizem assim, mas o cristiano não faz. Mas por que ele não faz? Se todo mundo faz. Quantas vezes talvez você vivenciou isso, ó, não vamos chamar fulano porque fulano é da igreja. Mas não é porque somos da igreja, é porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. É porque nós encontramos Ele, nosso Salvador. Porque geralmente quem fala isso é alguém que vai em alguma igreja e diz, e participa daquela reunião, mas por não entender que Deus nos chamou para a liberdade. E a liberdade nele é para que não sejamos mais escravos daquilo que um dia nos causou tanto dano, que era o pecado. Como está a sua vida em relação ao pecado? Como está a minha vida em relação
ao pecado. Satanás, ele mudou a forma de agir contra a igreja. Você vai ver na igreja de Éfeso, Satanás agindo ali para intervir contra eles na igreja de Esmirna, para agir sobre a vida deles com perseguição. Olha, se vocês não negarem a Jesus, nós vamos te destruir, nós vamos te matar. Jogaram mais de 1.200 homens de uma só vez ali, de cima do monte. E veio com perseguição. Só que a perseguição não parou a igreja. Então o que ele fez? Começou a seduzir a igreja com os valores do mundo. E Satanás tem seduzido cristãos com os valores do mundo. Satanás tem seduzido as igrejas com os valores do mundo. O que cabe a mim e a você é ver que o melhor para nós é a glória que há de ser revelada. Paulo dizia: morrer é Cristo. Não, viver é Cristo, morrer é lucro. Cabe a você declarar essas palavras. Olha, se morrer eu me achego ao meu Senhor, mas se viver eu posso continuar anunciando o Evangelho. O que você quer? Quem vai comprar? Quem pode roubar a sua vida do altar de Deus? O que você pode fazer neste mundo em que querem roubar? Colocar vários altares diante de você. E esses altares não é Deus. Porque é assim que Satanás tem tentado corromper a igreja. Ele tem colocado um altar dizendo assim: olha, se você der tanto, você vai levar para casa uma oração, uma profecia, e vai levar um elemento religioso simbólico. E isso vai te curar. Se você fizer tantas orações, tantas rezas, o Senhor vai perdoar dos seus pecados. As pessoas têm se prostrado diante de altares para que possam encontrar a sua salvação aonde Jesus não está. O livro de João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de João, capítulo 12, vai dizer assim, no versículo 46: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi condenará no último dia. A espada aí novamente. A espada que controla a vida dos cristãos. Olha, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar. Mas existe uma coisa que vai condenar, que vai ser um juiz. E essa coisa é a própria palavra de Jesus. Enquanto a igreja estava sendo corrompida pelas coisas daquela época, e a igreja de hoje está sendo corrompida por coisas semelhantes. A igreja católica foi corrompida por coisas semelhantes. Começaram a misturar as coisas que não eram de Deus com as coisas do mundo, as coisas que eram do mundo com as coisas de Deus. E sobre essas pessoas que fazem isso, existe um julgamento, existe um juiz, e é a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E como nos santificar numa geração que já não é mais homogênea em servir a Cristo, mas já está uma geração heterogênea, né? Que aquela que, na verdade, é uma igreja que está homogênea com as coisas do mundo, e não uma igreja heterogênea que não mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. E como vencer nos dias de hoje? É a palavra de Deus. É o ensinamento de Jesus. Por que você não faz? Porque Jesus diz assim.
Por que que você não se submete ao pecado? Porque Jesus diz assim. Por que você só crê em um único Senhor e um único Salvador da sua vida? Porque só existe esse meio, esse acesso para ter a salvação, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, Senhor. Porque nós só nos encontramos com Cristo porque um dia o Espírito Santo de Deus, Ele nos revelou, Ele nos chamou, Ele nos constrangeu a seguir o caminho do Senhor Jesus. Porque só temos um caminho para seguir, porque o nosso Deus, como nós cantamos, Ele é um caminho no meio do deserto, Ele é um caminho no meio das águas, Ele é um Deus que nos socorre no vale, Ele é um Deus que nos eleva até os altos montes. É por isso que nós nos submetemos aos valores deste mundo, é por isso que nós somos uma igreja que é heterogênea, que não se mistura, que não se vende, que não cede ao pecado. E ali o Senhor diz: olha, a igreja de Pérgamo, existem pessoas fiéis aí, mas a igreja está se corrompendo. E eu vou trazer juízo com a minha palavra. Diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A igreja do Senhor, se o Senhor não tem sido Jesus Cristo, Ele diz: arrependa-se. Igreja do Senhor, se você tem colocado outro evangelho que não foi aquele que Cristo pregou, arrependa-se. Igreja do Senhor, tem misturado as coisas das outras religiões que o Senhor diz que é abominação, arrependa-se. Se tem comido coisas sacrificadas, arrependa-se. Se tem vivido uma vida de imoralidade sexual, arrependa-se. Se tem colocado o seu relacionamento como Senhor da sua vida, arrependa-se. Se tem colocado os seus filhos como Senhor da sua vida, arrependa-se. Se tem colocado qualquer coisa acima do nome de Jesus na sua vida, arrependa-se, porque em breve Ele virá. Em breve Ele virá. E Ele vai trazer o juízo, Ele vai trazer a espada sobre aqueles que não se arrependeram. Ele diz: em breve virei até vocês. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A igreja do Senhor, ela tem um encontro com o Senhor através do arrependimento. A igreja do Senhor, ela é formada de vidas de pessoas que se arrependeram, que mudaram a sua maneira de viver, que mudaram sua maneira de pensar. Antes vivia para os seus prazeres e agora vivem para Cristo. Antes pensavam em suas próprias vontades, mas agora pensam na vontade de Cristo. É uma igreja que mudou. Você vai ver a pregação do Evangelho assim, João Batista dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ali quando os discípulos do Senhor ali, são 120 irmãos, são cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em vários idiomas ali, proclamando as grandezas de Deus. E aí aquele povo se chega assim e fala assim: o que nós precisamos para sermos salvos? E ele vai dizer assim: que se arrependam dos seus pecados e sejam batizados no nome do Senhor. Uma igreja do Senhor é uma igreja que se arrepende dos seus atos, dizendo: a partir de agora é uma nova vida, um novo pensamento. Agora eu penso no meu Senhor, agora eu sirvo o meu Senhor, agora eu me dedico ao meu Senhor. E Jesus estava falando para a igreja de Pérgamo, mas está falando para você: quem é o Senhor da sua vida? Se não for Jesus, se for um relacionamento, se for o dinheiro, se for os seus prazeres, se for o seu trabalho, Ele está dizendo: arrependa-se. Se for algum trono que não é dedicado ao Senhor teu Deus, arrependa-se. Se a sua vida não está firmada em Cristo, arrependa-se. Se você não pode dizer como Paulo, que foi para a liberdade que Cristo te chamou, para não viver mais como escravo, arrependa-se. Se a sua vida não está como o João diz na sua carta, dizendo assim,
Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Se a sua vida não foi purificada de todo o pecado porque você não anda na luz, arrependa-se. O Senhor disse isso para a igreja de Pérgamo e está dizendo para nós, a igreja desses dias: arrependa-se. Temos que viver somente para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, porque em breve Ele virá e vai trazer o juízo, e vai trazer com Ele a espada, e vai lutar contra aqueles que se diziam cristãos e não são, com a espada, porque se submeteram ao governo e aos enganos de Satanás, porque deixaram Satanás estabelecer o seu trono sobre os seus corações, porque deixaram Satanás ali, uma vez confundidos com a perseguição, e eles não recusaram, mas aí veio com uma liberdade que não é a liberdade de Cristo, e eles abraçaram. Quebre seus vínculos com o pecado. Essa é a mensagem que Deus vai dizendo para cada uma das igrejas a qual Ele diz: tem algo contra ti, arrependa-se. Igreja do Senhor nasce e surge através do arrependimento. Igreja do Senhor persiste e continua viva por causa do arrependimento e crer no nome do Senhor Jesus. Seja a igreja a quem Cristo chama de igreja verdadeira, aquela que permanece na sua vontade, que ouve a sua voz e que depende do seu Senhor, dia após dia, porque Ele vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, e nela inscrito, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem ouvidos? Ele diz que vai dar o do maná escondido. Irmãos, nós sabemos que o maná veio ali para o povo que saiu do Egito e os alimentou até chegarem na terra prometida. E o Senhor disse ali para Arão e ali para os seus servos mais próximos, para que juntasse uma porção do maná, colocasse dentro de um vaso, e esse vaso fosse colocado dentro da arca do Senhor. Na arca do Senhor tinha 3 coisas, que eram o maná, que ficou fácil aí, né? O cajado de Arão, a vara de Arão e as tábuas da lei, né? Dos 10 mandamentos. Existiam 3 coisas. E um dia, o rei Nabucodonosor veio contra a nação de Judá para levar os cativos e destruiu o templo. Vocês lembram que a arca do Senhor ficava no templo? E daí, alguns livros apócrifos e algumas lendas dizem que o profeta Jeremias pegou essa arca, pegou o maná e escondeu em uma das cavernas ali do Monte Sinai. E diz assim na lenda deles, né, dos judeus ali, que quando o Messias viesse, ele traria consigo esse maná escondido. E a palavra do Senhor diz assim, através de Jesus, o Filho de Deus: eu sou o pão vivo que desce dos céus. O maná escondido foi revelado, Jesus Cristo, o Senhor, o alimento, a provisão, Ele foi revelado. Ele disse: eu sou. E a igreja que vencer a mistura do pecado dentro da igreja, ela vai poder desfrutar do maná, do pão da vida, vai entrar na presença do Senhor. Essa igreja que vencer o que a igreja de Pérgamo tinha que vencer ali, o vencedor, vai poder desfrutar do pão da vida por toda a eternidade. O pão vivo. Irmãos,
nós vamos ser convidados para um banquete. E nesse banquete nós vamos poder nos deliciar na presença do Senhor. Nesse banquete que nós vamos ser convidados, vai estar todos ali brigando com o pastor Valdineres para chegar na presença do Senhor Jesus. Vai estar todos ali correndo para abraçar o seu amado e vai poder se alimentar do pão da presença para todo o sempre. Ao que vencer, vai poder participar da presença do Cordeiro. Ao que vencer, vai poder participar da vida que o Senhor tem para nós, que é por toda a eternidade, viver com Ele. Tem uma canção que eu lembro sempre que foi cantado na peça do Oliveira de Oliveira, que ele diz assim, né? Andar com Ele, juntinho dele, né? E nós vamos estar ali com o nosso amado, juntinho dele, pertinho dele, para todos os dias das nossas vidas. Deus tem reservado para você do maná escondido, daquilo que o mundo não pode conhecer. Mas Ele habita em vós e permanecerá em vós para sempre, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o Espírito Santo de Deus. Isso está reservado para mim e para você, para aquele que vencer. E diz assim: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito. A pedra branca, lá eu fui pesquisar, tem várias coisas que falam sobre a pedra branca, mas duas delas que eu acho bem interessante é que aqueles que possuíam pedras brancas, eles podiam entrar nas festas, era um convite. Sabe assim, um casamento que te convida para ser padrinho, sabe, Naíta? Assim, ó, meu padrinho 2 vezes, sabe? Era como um convite para que pudesse ter acesso a festas e a reuniões. E o Senhor vai nos deu esse convite através de Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo. E ao que ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai receber das pedras brancas e vai poder entrar nas bodas do Cordeiro. E também dizia assim que essas pedras também ficavam nas mãos dos jurados dos grandes tribunais. E ali, quando a pessoa era absolvida, ela recebia uma pedra. Recebia ali, era depositadas pedras brancas, e a pessoa era absolvida do seu crime. E Cristo Jesus diz em sua palavra, como eu já disse hoje o versículo, Ele nos justifica de todo o pecado. Você vai receber uma pedra branca. O vencedor vai receber uma pedra branca, entendendo que ele foi convidado para estar na presença do Senhor, para comer do banquete que Ele tem preparado e para viver da presença do Filho e do Rei da Glória, e entrando ali sabendo que ele foi justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro, e pode se chegar à presença do Pai, porque ele não se contaminou com as coisas deste mundo. Deus tem tudo isso reservado para uma igreja vencedora. Uma igreja que não vai ceder aos pecados e nem às artimanhas que Satanás tem lançado. Primeiro ele veio com a perseguição, e a igreja de Esmirna ouve lá que ao que vencer. Não sofrerá o dano da segunda morte. Você vai ver, ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, vai poder entrar na presença do Senhor e jamais sair de lá. E o que faz a igreja de Pérgamo cantar Maranata? É porque ela não cede aos valores deste mundo, mas cede à presença de um Senhor Todo-Poderoso, mas se rende diante da presença de um Deus que é santo. Ela não é governada pelos prazeres deste mundo e nem pela sua própria carne, mas ela é governada pela presença do Espírito Santo de Deus e pelo Cristo Jesus que o salvou. A igreja que hoje vai poder cantar Maranata, a igreja que busca o Senhor, a igreja que sou eu e você, nós vamos poder dizer assim: renunciamos à nossa própria vida, largamos tudo só para te servir. Pedro disse isso, a igreja de Sardes, aqueles que foram fiéis, declararam isso. Eu e você nessa geração temos que declarar: largamos tudo para te servir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você é essa igreja?
Você é a igreja que vai clamar ao Senhor? Você é a igreja que vai buscar a face dele? Você é a igreja que, mesmo que Satanás tente se seduzir, tenta colocar um trono aí no seu coração para te governar, você vai dizer: só há um espaço para um Senhor na minha vida. Só há espaço para um Deus na minha vida. E esse Deus é que me justifica e me purifica de todo pecado. E esse Deus é quem me salva. E esse Deus é que transforma a minha história. Vamos declarar aqui, neste momento: vem Jesus. Vem Jesus e governa sobre a minha vida. Vem Jesus e seja o Deus Todo-Poderoso